Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Paz seja convosco também. Finalzinho de tarde ainda, graças ao Senhor. Pedir para os irmãos colocar em pé na presença do Senhor. Viemos te adorar, Pai. Feche os olhos. Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, de todo o coração estarmos aqui, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a tua adoração, Pai. Recebe as orações, Pai. Que possamos, ó Senhor Santo, te louvar, Pai. Te adorar, Senhor Santo, sentir a tua presença, Deus, neste lugar. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é eterno, Pai. Muito obrigado, Senhor.
céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Ouço sim, pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. É somente pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Nós não merecemos a sua graça, a misericórdia dele. Amém? Sendo santo, eu creio que nada é em vão, Pai. Não é em vão estar aqui, Pai, te louvando, Senhor, te engrandecendo, Senhor. Por mais imperfeito que somos, Pai. Somos imperfeitos, Pai. Existe muita gente, Pai, que poderia estar te louvando, Senhor, muito melhor.
Mas eles preferem o mundo, Senhor, não preferem o Senhor. Eles preferem estar louvando, cantando alguns deuses, mas não para ti, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, Senhor, para te agradecer. Oh, Pai, porque sabemos que vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Eu compreendo os teus caminhos. Eu te darei minha canção. Doces palavras te darei. Sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso te dizer. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo ser. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo ser. Compreendo os teus caminhos. Te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu
que requer esforço, dedicação, talvez colocar dinheiro todo mês, mas aí depois você falou, puxa, valeu a pena. Eu estava cantando essa música ali, eu já tive a oportunidade por 2 vezes me formar. Fiz teologia, fiz administração a primeira vez, 5 anos, depois fiz teologia, também fiz curso técnico em formatura, e é muito gostoso depois que você está lá, vestido com aquela beca, com aquele chapéuzinho, vivendo todo aquele momento ali, você fala, nossa, como valeu a pena esses 5 anos, estudando, indo para aula todo dia, pagando. Para quem não passou na estadual ou na federal, tem que pagar a mensalidade da faculdade. Eu lembro que quando eu fiz administração, os últimos 6 meses eu consegui pagar porque era muito caro. Aí pendurei, deixei lá para trás, daí um pouquinho antes de me formar, tem que pagar, né? Senão o cara não se forma. Daí fui lá, sentei com o tesoureiro e fiz um acordo, fiz um parcelado para começar a pagar e fui pagando. Mas como valeu a pena, como é gostoso aquele momento da formatura. E talvez outros momentos que você teve. E nós estamos aqui para isso. A gente veio aqui porque vale a pena. A gente veio aqui porque vale a pena continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai valer a pena. Não faço ideia como que é lá no céu, mas é bom. Deve ser muito bom. Não tenho dúvida que deve ser muito bom. O que vai ter, como é que vai ser, a gente vai descobrir quando chegar lá. Mas é diferente de um lugar que você compra um pacote de férias, chega lá, dá vontade de voltar para casa. Lá no céu não vai ser assim, lá vai valer a pena. Mas para isso tem que ter esforço, para isso tem que ter dedicação, para isso tem que ter todo dia. Não só momentos como esse, de culto, gostoso de ser louvor, gostoso, tem que ser todo dia. E aí requer esforço, aí requer força de vontade, requer dedicação. Mas eu digo uma coisa para você, vai valer a pena. Não tenho dúvida, vai valer a pena. Então continue se esforçando, continue buscando, continue adorando, continue vencendo as dificuldades, que vai valer a pena. E você fechasse os teus olhos, que você tivesse um tempo agora de agradecer. Agora você não vai pedir nada, agora é o tempo de agradecer. Eu quero que você agradeça talvez por coisas que aconteceram durante a semana, durante esse mês, durante hoje. Agradeça. Você pode chegar aqui e dizer, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Quando a gente começa a olhar para pontos que nos levam a agradecer, a gente fortalece, vai valer a pena. Senhor, vale a pena te servir, porque o Senhor fez isso. Senhor, vale a pena te servir, porque o Senhor fez isso. Não por merecimento, graça. Cantamos uma música, como explicar a tua graça? A graça de Jesus é inexplicável. Nunca tem que querer explicar a graça de Jesus. A graça de Jesus é algo que a gente nunca vai conseguir explicar ou entender, porque nós não merecemos, mas Ele derrama sobre nós. Então agora é o teu tempo de agradecer. Pelo que você quer agradecer pelo que o Senhor fez na sua vida? Você tem que agradecer, eu acho assim. Vamos agradecer aí agora. Nosso coração grato, diga, Senhor, obrigado, eu te sirvo, eu quero continuar te servindo por isso, por isso e por isso. Traga na memória aquilo que te faz estar aqui hoje. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado porque vale a pena te servir, vale a pena, Senhor, estar ao teu lado, vale a pena passar, Senhor, muitas vezes por momentos difíceis, desafiadores na nossa vida. Mas vale a pena, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor derrama a tua graça inexplicável e merecida sobre nós. E dia após dia, Senhor, quando amanhece um dia nas nossas vidas, a tua misericórdia se renovando sobre nós, mesmo nós não merecendo, mas o Senhor renova a tua misericórdia sobre as nossas vidas e por isso queremos te agradecer. Senhor, eu tenho certeza que agora o Senhor está olhando para o coração de cada um que está aqui. E o Senhor está vendo, ouvindo e anotando os motivos de gratidão, Senhor. Eu não
sei pelo que os meus irmãos estão agradecendo, mas isso não importa, porque o Senhor sabe, e o Senhor é o único que tem que saber. Deus, que nós venhamos ter corações agradecidos, gratos, porque nós não merecemos nada, é a tua misericórdia sobre nós, se derramando, se multiplicando, nos amparando. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado pelo que cada um está agradecendo, Senhor. Obrigado por esse tempo tão gostoso. Que o Senhor continue a derramar a graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue a ter misericórdia de nós. Que o Senhor continue a nos alcançar pelo teu infinito poder e graça, Senhor. Obrigado, porque cremos e confiamos em Ti, Deus. Obrigado porque estamos aqui e o Senhor nos permite mais um tempo juntos como igreja de adoração, de culto, de honra e glória ao Teu nome. Por isso te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Esse mesmo espírito de honra, de glória, de adoração, chamar que a glória venha sobre nós, né? Venha, glória, compartilhe conosco esse momento também de adoração, de gratidão que podemos exercer. Boa noite, igreja. Como diz o louvor, vale a pena estar aqui. Vale a pena você renunciar o aconchego do seu lar neste momento, para estar todos reunidos em nome de Jesus e recebendo esse alimento, né? Recebendo a presença dele. E em continuidade a essa oração, não podemos esquecer de servir a Deus é ser obediente à palavra dele. Maria, coloca pra gente lá, por favor, Mateus 22, 21. De César responderam. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa resposta que Jesus deu aos fariseus, porque eles queriam pegar Jesus de alguma forma, né? Uma falha nele, alguma desobediência. Mas Jesus, né, inteligente, sabendo tudo, conhecendo o coração daquele povo, ele respondeu, né? De quem é a figura dessa moeda? E eles responderam: é de César. Então Jesus falou: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Hoje nós temos que devolver aquilo que é do governo, aquilo que é do Estado, aquilo que é do município, que é o nosso IPTU, IPVA, luz, água, todos os nossos impostos. Nós não podemos deixar de ser obediente a esses tributos, mas nós não podemos esquecer de obedecer a palavra de Deus, que é também trazer o dízimo e a oferta à casa dele. Amém, igreja? Que a gente venha entender que a obediência não é somente na oferta e no dízimo. Você não vai tirar do sustento da sua casa também para trazer somente a oferta e o dízimo, não. Você vai abastecer o seu lar, você vai pagar seus tributos, mas você não pode deixar de ser obediente à palavra de Deus. Trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Amém, igreja? Quando a gente obedece, quando a gente entende, a gente não se sente pressionados, oprimidos ou obrigados a fazer isso. Quando a gente entende a palavra de Deus, ela se torna leve, ela se torna suave, você consegue, e você não sabe nem como, mas Deus, ele provê, Deus, ele dá o sustento. Quando você passa por dificuldade, Deus, ele está ali para prover um escape para você. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor.
aqui no telão, todos já conhecem, né? Os meios de dizimar, de ofertar. Tem a maquininha também lá na frente. Aqueles que já fizeram por Pix, que já fizeram a sua parte, coloque a mão no seu coração, ofereça ao Senhor, consagre ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. Pai querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Pai, vale muito a pena estar na tua presença, porque é o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor que nos dá a vida. Todos os dias o Senhor nos coloca de pé, Senhor, para irmos ao trabalho, para, Senhor, obter o sustento da nossa casa, para podermos, Senhor, obedecer conforme a tua palavra diz. E a gente consegue, Deus, pagar os nossos tributos a este governo, a este Estado, mas também que a gente não possa esquecer, Senhor, de trazer o sustento da sua casa, porque o teu povo, Pai, precisa, Senhor, se manter alimentado pela tua palavra, porque o teu pão é que nos fortalece a nossa fé, que nos dá esperança, Senhor, de um mundo melhor, que nos dá esperança, Senhor, de vencer, Senhor, os obstáculos que nos é colocado todos os dias na nossa vida. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Eu ofereço, Deus, as ofertas, os dízimos que aqui são colocados no teu altar. Que o Senhor venha prover, Senhor, o sustento de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Não é pelo que fiz, e nem pelo que sou, o nome diz é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, e na palavra é bom, o nome diz é graça, só pela tua graça. Amém. Somente pela tua graça. Então tá bom, então hoje vai ter graça na vida das crianças também. Vem pra cá, criançada. Vem pra cá, e hoje nós temos Balda e Simone. Vem pra cá, Balda e Simone. Vem pra cá, turma. E para nós é sempre uma alegria. Podemos estar investindo na vida do Ministério Infantil, dos nossos adolescentes. Deus agindo no coração deles, na mente deles, ou seja, guardando, protegendo nesse mundo tão complicado que estamos vivendo. Isso é só a graça de Jesus. E nós que somos pais, nós que seremos pais, então temos aí a oportunidade de trazer nossos filhos para o Senhor e educá-los segundo os caminhos dele, e que eles cresçam em graça e em sabedoria. Mesmo sentados, queria que você estendesse as suas mãos para cá. Queremos orar por essa turma que está aqui na frente, também pela vida do Balda, pela vida da Simone, que eles sejam pastores aí desse rebanho tão precioso. Jesus, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pela tua graça que vem sempre transbordando sobre a nossa vida, mas abençoa a vida agora das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Deus, que essas sementes que caem no coração tão precioso que é essa, possam crescer e dar frutos, Deus, que te agradam. Então eu quero colocar a vida da Simone, quero colocar a vida do Balda nas tuas mãos, que eles sejam pastores agora nesse momento, desse rebanho tão precioso, e que o Senhor use a vida deles para que essas crianças, esses adolescentes possam receber do Senhor algo que eles têm para essa noite, para esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando nosso Ministério Infantil, os nossos professores. Se você quer ajudar, quer participar, procura a pastora Liliane no final. Nós sempre estamos precisando de ajuda aí com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Essa turma vai crescendo e as necessidades vão mudando, e nós como igreja precisamos nos adaptar e precisamos atender também a essas necessidades. Estou dando uma olhada aqui, se eu não estou cometendo nenhuma injustiça, acho que não temos ninguém aqui pela primeira vez, né? Porque são todos da casa. Amém pela vida de cada um, e amém pelos convidados que você trará
para que no domingo que vem tenham convidados. Tem pessoas que estão vindo pela primeira vez na casa do Senhor e recebendo aí desse conhecimento, dessa oportunidade de servir a Deus. Vamos dar uma passadinha lá pelos nossos avisos, porque nós temos o que vai estar acontecendo essa semana. Então, pessoal, essa semana vai ser bem importante. Terça-feira, 19h30, aqui na igreja, nós queremos começar uma sequência de estudos. Vão ser 8 terças-feiras, onde nós queremos estudar sobre princípios da Bíblia. Nós temos como referencial um livro bem didático, muito bem escrito, um conhecimento muito interessante sobre a palavra de Deus. Então, se você está meio enferrujado na palavra, se você não tem estudado muito nos últimos tempos, quer dar uma repaginada, ou se você nunca teve a oportunidade de estudar a Bíblia. Meus queridos, estudar a Bíblia é diferente um pouco da mensagem aqui que nós, pregadores, pastores, trazemos. Nós, o Espírito Santo fala ao nosso coração, separamos um texto, preparamos e trazemos uma aplicação desse texto na nossa vida. É diferente do estudo bíblico. Você vai conhecer os pormenores, a geografia, a história, o porquê, a vida dos personagens. Isso te dá conhecimento, te dá base para você conhecer e viver o Evangelho de forma cada vez maior. Então, se você quer ter isso, quer aprender, eu diria, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de crescer, de você estudar teologicamente falando a Bíblia. Quem vai estar nos conduzindo é a pastora Cíntia, e ela, tenho certeza, que tem se preparado, vai ser algo muito gostoso. Então, quero te convidar, não perca a oportunidade de estudar a palavra. Começa nessa terça-feira, 19h30, não precisa fazer matrícula, é Vasco da Gama. Sabe o que é Vasco da Gama? Faixa de graça, não tem custo. Então não se preocupe com isso, é só você vir. Não precisa nem fazer matrícula, só venha. Na terça-feira esteja aqui, 19h30, e absorva todo esse conhecimento. Bênção na tua vida. Então, se você puder, venha, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença. Nós temos a célula dos adolescentes, que é a cada 15 dias, uma sexta-feira sim, outra não. Então agora, essa semana, tem a célula deles, 19h30, tem local, Adriano? Vai ser aqui na igreja. Então, sexta-feira, 19h30, Equibalo, célula dos nossos adolescentes aqui na igreja. Tem sido bênção, meus queridos, bênção mesmo. Como eu tinha falado sábado, dia 21, aqui na igreja, e tem sido bênção, tem sido gostoso ver o que Deus está fazendo, adolescentes convidando outros adolescentes, e tem sido um mover de Deus assim de forma extraordinária. Então, você que é pai de adolescente, você que é tio de adolescente, você que é vizinho de adolescentes, traga, faça esse investimento na vida dessa moçada. Isso tem sido bênção. Então, eu quero te estimular a você fazer, e quero você também orando por eles. Então, no sábado, às 19h30, você pode tirar um tempinho lá e orar pela célula, para que Deus abençoe a Adriana, a Savinha e Duda, que estão aí com a missão de fazer e acontecer nessa célula. E a gente já tem visto frutos, meus queridos. Nós já temos visto frutos dessa célula, não só na vida dos nossos filhos, mas também em outros que estão chegando. Então, vamos aí orar, estimular e abençoar a célula dos nossos adolescentes. Nós vamos ter a nossa sala de oração esse mês. Em fevereiro a gente pulou porque tinha um evento, mas sexta-feira última do mês, então toda última sexta-feira do mês, na janela das 21 às 23 horas, nós estamos aqui tendo um tempo de adoração. Eu gosto de falar, gosto de explicar que na sexta-feira você não vai ter essa liturgia aqui. As cadeiras não vão estar dessa forma, não vai ter esse início de culto, a banda tocando, não vai ter nada disso. O culto é só teu. Você vai prestar o culto. Então você vem das 21 às 23 e aí você ora, você canta, você prega, você faz o que você quiser. É o teu tempo aqui na casa do Senhor. Venha ter esse tempo. Tem sido muito gostoso mesmo. Ah, pastor, eu não consigo ficar as 2 horas. Mas você consegue ficar meia hora? Consigo. Nessa janela você consegue ficar meia hora? Consigo. Então venha.
venha e preste teu culto nessa meia hora. Você vai voltar para casa, e garanto, de uma forma muito diferente. Então, se você não veio ainda, venha, participe, última sexta-feira do mês, das 21 às 23, nós estaremos aqui orando, buscando o Senhor na sua individualidade. A palavra de Deus diz que quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, o que vai encontrar? O que vai acontecer? Quando você buscar o Senhor de todo o seu coração, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles precisam vir mesmo, pastora, na terça-feira, precisam vir estudar. Isso aí é básico. Quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, você vai encontrá-lo. Então venha, busque com intensidade. E você vai ter experiências pessoais com Deus. Uma coisa é eu ver o Antônio Pereira, a experiência com Deus. Eu ver lá o Michel ter a experiência dele com Deus. Outra coisa é eu ter a minha experiência com Deus. E isso só acontece quando eu busco. Então quero te estimular você a fazer isso. Última sexta-feira do mês, das 21 às 23. E o nosso culto de quarta-feira, que é um culto muito gostoso, um tiro curto, mas a gente tem algo fantástico que a gente pode compartilhar que Deus fez na nossa vida. Sobrenatural de Deus na tua vida. Deus tem feito alguma coisa aí, você tem experimentado do sobrenatural de Deus na sua vida. E milagre não tem tamanho. Milagre é milagre na sua vida. Às vezes o milagre que para mim é algo tão pequenininho que aconteceu na vida da Dai, para ela é gigante. Por quê? Porque foi o sobrenatural de Deus na vida dela. E quando ela vem e compartilha conosco, fica melhor ainda, porque a gente continua trazendo na nossa memória o que Deus continua fazendo, os seus milagres, a sua interferência, o seu agir na nossa vida. Nós podemos fazer isso na quarta-feira. Então, quarta-feira é um culto que você vem e compartilha os seus testemunhos, além de ouvir uma palavra, além de ter tempo de comunhão, de adoração no meio da semana. Então, se você pode, não fique em casa vendo o Jornal Nacional, novela e outras coisas mais. Venha na quarta-feira estar conosco. É bênção e você vai levar para casa algo que o Senhor tem para você reservar. Então, esteja conosco também na quarta-feira. Ok? Fechamos? Tá bom. A gente tem o tema dessa mensagem? Você pode ler o que está escrito aí? O que está escrito aí? Pode ler? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. As palavras fazem parte da nossa vida ou não? Fazem, né? Lógico. Todo mundo aqui se comunica de alguma forma. Uns falam mais, outros falam menos. Mas todos nós precisamos falar, nos comunicar. Na empresa dá muito problema. E um dos grandes culpados dos problemas que acontecem nas empresas, principalmente nas maiores, mas nas menores também, é falta de comunicação. Ou seja, parte dos funcionários sabe de uma coisa, outra parte não sabe. Estava falando com o Everton aqui, né, Everton? Ou seja, mudanças de regras e que às vezes não são comunicadas. Ou seja, segunda regra, não comunica, aí quem não sabe não faz errado e gera os problemas. Ou seja, nós precisamos nos comunicar. As palavras fazem diferença na nossa vida. Hoje nós usamos muito as palavras de que forma? Escrevendo, né? Escrevendo. Hoje a rede social, esse aplicativo, o WhatsApp, nos leva muito a escrever. Então eu escrevo lá, bom dia, tudo bem, como é que está vocês aí, pá, tururu. Ou seja, a gente se comunica. Quem não domina muito o português faz o quê? Vamos ver se vocês estão espertos aí. No WhatsApp, quem não domina muito o português? Manda áudio, né? O cara não quer errar no português, não, vou arriscar aqui, vou mandar um áudio. Mas tem o corretor lá que ajuda, né?
Ou seja, por se escrever uma palavra errada na comunicação, pode dar problema ou não? Pode, né? Escrever alguma coisa errada pode dar problema na forma como a pessoa interpreta. E quando a gente está se comunicando com alguém e não pensa no que fala, isso pode dar problema ou não? Sim, senhor? Sim, né? Quando a gente se comunica e não pensa no que fala, pode dar problema. Já viu alguém falar assim? Não, eu falo tudo o que eu penso. Você já viu alguém falar isso? Eu falo tudo o que eu penso. Isso está certo ou está errado? Eu falo tudo o que eu penso. Tem uma outra fala que diz assim, né? Quem fala o que quer ou o que não quer. Meu querido, se você é desse time que fala tudo o que pensa, se eu puder, vou te dar um conselho: não faça isso. Porque primeiro, você pode pensar coisas erradas. Segundo, nem tudo que você pensa você deve falar, porque isso pode trazer problemas. Ou seja, a Bíblia fala que nós precisamos ter domínio próprio. E o domínio próprio também, às vezes, é sobre a língua. Porque às vezes as palavras colocadas de uma forma errada, no momento errado, no calor da emoção, pode trazer problemas para todos nós, maiores ou menores. Mas a palavra também pode ser bênção. A palavra pode ser bênção na nossa vida. Pensa assim: você vai sair para uma entrevista de trabalho, e aí o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, alguém, um amigo que sabe, ele te liga ou manda uma mensagem falada e diz assim: vá lá em nome de Jesus, você vai conseguir, você é capaz, você está preparado, Deus é contigo. Isso vai fazer diferença na vida da pessoa ou não? Vai, porque essa palavra vem no coração como um ânimo, como um estímulo, como um incentivo. Ou seja, então as palavras são bênçãos, podem ser bênçãos, mas também precisamos cuidar com elas, porque elas podem trazer uma consequência para as nossas vidas que às vezes a gente não quer, ou que a gente não gostaria. Mas eu quero compartilhar com você um texto de alguém que lança uma palavra, e essa palavra foi muito abençoadora na vida de quem recebeu. Ou seja, alguém lançando uma palavra sobre a vida de um outro alguém, e isso sendo bênção na vida dessa pessoa. Quero ler um texto com vocês, bem conhecido, está lá em Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Mateus 8, do 5 ao 10. Diz assim esse texto: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, basta que digas uma. De novo, junto. Basta que diga uma, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém
com tamanha fé. Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Jesus, obrigado por tudo isso que o Senhor viveu e agora podemos compartilhar. Obrigado por esse texto, obrigado por esse momento que o Senhor teve aqui nessa terra. E obrigado, Deus, porque o Espírito Santo pode falar aos nossos corações, pode nos ensinar, pode mudar as nossas vidas, Senhor, através daquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma individual agora, em nome de Jesus. Amém. Os queridos, Jesus vinha na sua trajetória pregando o seu evangelho, falando da transformação que o reino dos céus pode trazer na vida dos homens. E aí ele chega numa cidade grande, uma cidade com muita gente, chamada Cafarnaum, e ali acontece algo que tem que nos ensinar, algo que tem que mudar a minha vida e a tua. Quando nós temos a oportunidade de conhecer, de entender o que Jesus fez, isso tem que mudar a minha vida e a sua. Isso não pode ser algo que você escuta num domingo como hoje, mas quando você sai pelaquele portão, se alguém te perguntar sobre o que o pastor pregou, sabe que eu não me lembro? Se alguém perguntar para você na quarta-feira sobre o que o pastor pregou no domingo, eu nem lembro o que ele pregou no domingo. Ou seja, a palavra de Deus, independente do mensageiro, de quem estava aqui, não fez diferença nenhuma na sua vida. Ou seja, você veio, ficou um tempo, ouviu, foi embora, mas aquele conhecimento não girou a chave dentro de você. O Espírito Santo não conseguiu atingir o objetivo maior de aquela palavra, essa palavra mudar a tua vida e a minha. Por isso que nós queremos começar a estudar a palavra de Deus, para entendermos melhor a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que mudar a minha vida e a sua, porque senão vai ser um domingo após domingo, uma quarta-feira após quarta-feira, mas não tem algo fantástico na vida de todos nós, que é a mudança. O ser humano tem uma característica maravilhosa, que é mudar. Alguns são resistentes à mudança. Estava falando lá com Rafa e Carrafa, eles vão fazer mudança. Mudança é algo desafiador, né? Mas faz parte da nossa vida. Vamos mudar de casa, para uma casa melhor, então é bênção, ainda receberam uma outra bênção. Você pergunta para eles, depois eles contam. Isso é bênção. Essa mudança que a gente faz, né? Porque é para melhor. Mas tem coisas que estão na nossa vida que a gente precisa mudar, mas que nós somos resistentes. Não fala, pensa uma coisa que você sabe que você tem que mudar, mas que você não mudou até agora. Tem alguma coisa que vem à sua mente aí? Puxa, eu tenho que mudar isso, mas eu não o faço. Se conseguiu identificar, tenho certeza. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos resistentes à mudança. Uma vez eu estava numa igreja, era uma igreja comprida assim, comprida, não tinha muitas pessoas, e aí as pessoas estavam sentadas mais atrás lá, um monte de cadeira aqui na frente. Então isso acontece lá nas outras igrejas também, não é só aqui, a galera vai sentar atrás, né? Então aí eu, xarope, falei assim, pessoal, vamos sentar aqui mais para frente, a igreja comprida, tinha pouca gente, vamos sentar aqui, eu vou aqui essas cadeiras da frente, vai ficar melhor para a gente conversar aqui. E aí as pessoas que estavam vieram, mas teve uma moça que ficou sentada lá na última cadeira, e eu, sem noção, falei assim, ô querida, venha para cá aqui, senta aqui na frente também. A cara que ela fez, meus queridos, eu já mudei de assunto e já comecei a pregar. Resistente à mudança. Eu não sei se ela amava muito aquela cadeira, aquele lugar, mas assim, ela fez uma cara de que não queria sair daquele lugar.
Meus queridos, isso acontece conosco, nós somos resistentes à mudança. Normalmente você senta no mesmo lugar, não é verdade? Sim ou não? A gente senta no mesmo lugar, normalmente, eu não quero sentar do outro lado, eu gosto de sentar aqui, mas é a mesma coisa. Não, mas eu gosto. O pastor pede todo dia para a galera chegar, sentar na frente, deixar os visitantes sentar atrás. A galera senta atrás. Está nem aí para o pastor, porque a gente é resistente. Isso faz parte do ser humano. Chega uma hora que você para de falar, nem fala mais do assunto, vira, pode, sempre que quiser, vira, tudo certo. Portanto, você venha para o culto, sempre que quiser, benção, tudo certo. Nós somos assim, é a resistência do ser humano. Mas quando tem mudança na nossa vida, tem bênção. Voltando aqui para esse texto, um centurião romano estava com um problema, estava com uma situação. Quem era o centurião romano? O centurião romano, ele tinha 100 soldados sob o seu comando, por isso centurião, 100 soldados. Roma dominava praticamente o mundo inteiro, dominava também Israel, então tinha lá o exército romano em Israel, com toda a sua hierarquia militar. E dentro da hierarquia militar, aquele centurião cuidava de 100 soldados. Veja, meus queridos, o soldo, o salário, a grana do centurião romano era boa. Ele recebia um belo salário. Então, teoricamente, aquele homem tinha uma vida boa. Tinha Cornélio era um outro centurião romano. Ele ajudava a construir sinagogas. Ele também conheceu a Jesus, investia para construir sinagogas. Esse é um outro. Esse aqui é um outro centurião, não tem o nome dele. Mas ele estava numa situação particular na vida dele. Ele tinha um servo, e pelo jeito era alguém que ele gostava muito, era alguém que tinha uma certa consideração, apesar de naquela época o servo, ele não era considerado ser humano. O patrão podia fazer com ele o que ele achasse melhor, ele era servo, ele era escravo. Mas aquele homem, com certeza, tinha caído nas graças daquele centurião, que o centurião gostava, talvez já fazia parte da família, a esposa gostava, os filhos gostavam, ou seja, era um homem que fazia a diferença na vida daquele centurião. E aquele centurião começa a enfrentar uma dificuldade. Esse servo fica doente, muito doente. E veja, ele tinha recursos, então provavelmente ele já tinha ido ao médico, já tinha comprado os remédios, ele já tinha feito o que teoricamente a lógica nos leva a fazer, mas não tinha dado muito resultado. Aquele homem continua doente. E aí começa a acontecer a transformação da vida desse centurião. Veja como estava trabalhando em Israel, povo judeu, que servia a Deus, que tinha a promessa de um Messias que viria. Aquele homem começa a entender um pouco da cultura religiosa de Israel. Começa a entender por que os judeus adoravam no templo. Quem era esse Messias que se falava? Ou seja, aquele homem começa a ter o coração quebrantado pelo mover de Deus. Aquele homem, quando vai designado a estar em Israel, começa a receber algo extremamente precioso, que é o mover de Deus, o sobrenatural de Deus na vida dele. E aí ele começa a ouvir falar sobre Jesus. Ele começa a ouvir as histórias de Jesus. Ele começa a ouvir sobre o que Jesus pode fazer, a cura, a transformação. Ou seja, Jesus fazendo milagres, curando paralíticos, cegos, cuidando de pessoas, ou seja, transformando a vida de pessoas. Ou seja, Jesus começa a fazer parte da vida daquele homem, daquele centurião. E quando ele se depara com a necessidade maior, ele começa a pensar: puxa, eu posso ir até alguém que vai
resolver os meus problemas. Meus queridos, até então, no primeiro século, Roma adorava muitos deuses, os deuses gregos, Platão, Mercúrio e outros deuses. Roma passa a adorar um único Deus, reconhece a Jesus no quarto século apenas, depois de uma mudança de um Papa, que define o cristianismo como regra. Mas até então eles adoravam muitos deuses. Então a cultura daquele centurião era de muitos deuses, Diana e outros. Mas ele começa a ouvir de alguém que pode mudar a sua vida. E quando ele tem a oportunidade, ou a melhor, a necessidade de algo maior na sua vida, ele fala: eu vou falar com Jesus. Meus queridos, eu e você não somos diferentes daquele centurião. Eu e você também temos as nossas necessidades. Nós temos situações que vêm sobre nós que nós não estávamos esperando, e que somente o único Deus Todo-Poderoso é que pode fazer a diferença na nossa vida. A minha pergunta para mim e para você: nós estamos buscando esse Deus em primeiro lugar? Ele faz parte da tua primeira decisão sobre o que fazer em determinada situação, ou quando vem alguma coisa sobre a tua vida, independente do assunto, você se desespera, você já não sabe o que fazer, você já não dorme mais, você já não come mais ou começa a comer demais, ou seja, você sai do eixo, você se perde porque você não sabe mais o que fazer. Ou quando vem algo na sua vida e você fala assim: opa, eu sei para quem recorrer em primeiro lugar, e o que vai acontecer depois, Ele vai me orientar. Se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, Ele vai me orientar. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Meus queridos, isso é o que tem acontecido na tua vida e na minha. Nós precisamos entender que, independente do que está acontecendo comigo ou com você, o Senhor Jesus sempre precisa ser a minha primeira consulta. Você vai pedir ajuda para alguém, o primeiro tem que ser o Senhor Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na presença dEle e falar: Senhor, eu estou nessa situação, o que eu faço? Eu estou nessa situação, para onde eu vou? Eu estou nessa situação, com quem eu falo? Jesus precisa ser a nossa primeira opção. Mas para isso, Ele precisa fazer parte da minha vida. Eu preciso ter Ele como o mais importante. Mateus 6,33 diz isso: buscai ao Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque o Senhor em primeiro lugar. O segundo passo Ele vai te orientar, o terceiro passo Ele vai te orientar. Ou seja, mas a primeira coisa, eu e você precisamos ir até Jesus, ter intimidade com Ele, falar com Ele, abrir o nosso coração para Ele. Foi o que esse homem fez. E ele vai até Jesus, e ele mesmo, romano, vai até Jesus e fala: Jesus, estou com uma situação aqui. Eu tenho um servo que está paralítico, que está muito doente. Você tem como me ajudar? Você tem como fazer alguma coisa por mim? E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim: eu irei curá-lo. Palavra do Senhor Jesus para aquele centurião: eu irei curá-lo. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, se ele era romano ou judeu, se ele entendia exatamente que Jesus era o Messias ou não.
o Senhor olha para o coração daquele homem e fala assim: eu vou curar o teu servo. Aquele homem disse qual era a doença? Não disse. Aquele homem assim falou assim: olha, Jesus, eu não sei se você pode, eu não sei se isso está na tua capacidade. Não. Ele foi lá e falou: Jesus, você pode me ajudar? E Jesus falou assim: eu vou curá-lo, porque Jesus tem todo o poder. Ou seja, Jesus faz todas as coisas, não importa o assunto, não importa a necessidade, não importa a demanda, não importa o quanto é difícil para nós. Para Ele não existe impossível. Agindo eu, quem impedirá? Ou seja, quando eu e você cremos nisso, acreditamos, entendemos, a nossa vida vai para uma outra ótica, a gente caminha para uma outra dimensão. Nós não estamos caminhando pelo que nós vemos, mas nós estamos caminhando pelo que nós cremos. E esse é o nosso grande desafio. A fé, meus queridos, a fé é caminhar pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Você vai para a entrevista de trabalho, você não sabe se você vai ser aceito ou não. Você não sabe se lá é o melhor emprego para você ou não. Mas você ora, você se coloca na presença de Deus e você vai crendo que Deus vai agir. E se é lá o teu lugar, não importa que tenha 500 candidatos, você vai ser selecionado. E se não for lá um lugar para você, pode ter só você. O único que aceitou foi você ir lá. Não vai dar certo, porque não é o lugar que Deus separou para você. Ou seja, isso é andar pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Aquele homem sai da sua casa, aquele homem sai da condição de autoridade. Se for ler o texto ali, diz que ele chega e se prostra ao Senhor. Põe ali o 6 para nós, Maria. Acho que está lá no 6. Não, desculpe, 5. Está no primeiro mesmo. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, o centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Isso está na NVI. Na King James, que é a minha versão, diz que ele chega e se humilha ali na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não foi dar uma ordem para Jesus. Bom, obrigado, Maria. Dirigiu-se a ele um centurião. Qual é a palavra que ali? Qual a palavra? Mas ele não mandava. Ele não era centurião, não mandava. Mas ele chega para Jesus e manda em Jesus. Não. Ele reconhece quem é Jesus. E ali não era o centurião, era o homem limitado, pecador. E ele suplica para Jesus. Não foi dar uma ordem para Jesus. Jesus vai lá e cura o meu servo, porque eu estou mandando. Sou centurião romano. Se você não for, eu vou te prender. Essa é a postura? Não. Ele suplica: Jesus, você pode quebrar o meu galho, você pode me ajudar. Aquele homem sai da sua casa despido de toda a autoridade, de todo o orgulho, de tudo aquilo que pudesse atrapalhar na cura do servo. E nós, quando nós entramos na presença de Deus, quando eu e você precisamos que Deus faça algo na minha vida e na sua, nós precisamos fazer isso, suplicar ao Senhor e não dar uma ordem ao Senhor. Às vezes, meus irmãos, eu fico preocupado quando eu escuto algumas mensagens, alguns líderes dizendo assim: não, você tem que dizer para Jesus o que você quer e exigir dele. Exija dele. Eu quero um carro do ano tal, do modelo tal, da cor tal, com tantos quilômetros, ou 0. Exija do Senhor, porque Ele pode te dar. Ele pode. Mas será que nós podemos estar na presença dele com essa postura?
Ou é mais equilibrado, dizendo: Senhor, eu estou precisando de um carro. Qual é o carro que o Senhor tem para mim, Senhor? E o Senhor vai providenciar, se for o caso. Por quê? Porque nós precisamos entender o nosso lugar diante do Senhor, da autoridade dele. Aquele homem entende isso. E aí Jesus olha para aquele homem, sabia quem ele é, a autoridade que ele tinha. E Jesus fala: eu vou lá curar o teu servo. Eu vou lá curar o teu servo. E aí, meus queridos, vem algo maravilhoso que eu e você precisamos trazer para a nossa vida, que é a palavra. A palavra. Aquele homem cheio de uma sabedoria que só pode vir do Espírito Santo, não tem outro caminho, só pode vir do Espírito Santo. Ele conhecia a realidade dos judeus, e ele sabia que um judeu não podia entrar na casa de um homem que não fosse judeu, de um homem que não fosse de Israel. Isso era uma afronta. E Jesus, sendo quem era, não podia entrar na casa de um romano. Aí aquele homem fala assim: não, Jesus, você não precisa ir lá. Você não precisa ir lá. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Meus queridos, olhe o grau de entendimento, olhe o grau de quebrantamento do coração daquele homem. Ele fala: Jesus, eu queria muito receber você lá em casa, seria uma honra, mas eu sei que politicamente não vai dar. Isso pode te trazer um problema, eu não quero te trazer problema. Então, Jesus, diz uma palavra só, e o meu servo será curado. Meus queridos, eu diria que isso é o ápice da fé. É o ápice da fé, ou seja, eu não preciso. E aí, meus queridos, com todo o respeito das crendices, e nós vemos muitas crendices por aí. Ah, é esse copo de água aqui que eu orei. Toma esse copo de água que você vai ser curado. Olha, é esse lenço aqui, ó, passei o lenço aqui, ó. Vou te dar, Anderson. Leva para você que você vai ser curado. Eu passei aqui, ó, não joguei. Acho que não, né, pastor? Acho que não, galera. Mas tá cheio por aí. Pega esse cálicezinho. Eu vejo que eu vi nas redes sociais. Ó, esse cálice aqui, a cálice do milagre. Vai lá, pega o cálice, que esse cálice vai resolver. Meus queridos, isso é misticismo, isso beira o charlatanismo, isso é mentira. O que nós precisamos na nossa vida? A palavra de Deus em nós. Nós precisamos que o Senhor Jesus libere a palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, e Ele faz isso de forma individual. Precisa intermediário? Precisa intermediário? Não. Foi Pedro que chegou para Jesus e falou: Jesus, tem que ser pulhão a ele? Quer o galho dele? Tem como ir lá na casa dele? Foi isso? Não. O centurião foi falar com quem? Com Jesus. Meus queridos, eu e você precisamos entender que o que faz a diferença na tua vida e na minha é eu falar diretamente com quem resolve, que é o Senhor Jesus. Nós, os pastores, estamos aqui para te orientar, para te ensinar, mas a gente não é o intermediário da graça, nós não somos o intermediário da bênção. Eu posso orar por você no momento que você está precisando, e amém por isso, pastor Jefferson, os demais pastores, líderes, mas você não precisa ficar condicionado a alguém orar por você. Você pode ir direto à fonte, que é o Senhor Jesus. E é isso que esse homem faz. Ele vai até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus: eu vou lá na sua casa. Não, Senhor, não precisa nem ir lá em casa. Libere uma palavra na minha vida, e isso vai fazer toda a diferença. E fez. Se você ler a continuidade do texto, aquele homem volta para sua casa, e exatamente nesse horário,
ele estava tendo essa conversa com o Senhor, o servo foi curado. Por quê? Porque o poder vem do Senhor. É Ele que derrama poder sobre a tua vida, é Ele que faz milagres na tua vida, é Ele que interfere na sua vida. Quando você vai até Ele com um coração de adorador, um coração que mostra para o Senhor Jesus o quanto você confia nele e o quanto você confia nas suas orientações para a tua vida. Se você for ver ali no último versículo, no 10, coloca lá o 10 para nós, Maria. Olha que fantástico, olha que fantástico. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda a certeza, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Em Israel, ele estava falando de quem? Dos judeus, do povo de Deus. Jesus se impressionou com o coração daquele homem. Jesus se impressionou com o coração daquele homem. Quando eu e você chegamos na sua presença, você impressiona o Senhor com o teu coração. Quando você está falando com Ele na tua intimidade, o Senhor Jesus olha para você e fala: puxa, Jefferson, esse teu coração me impressionou. Ou às vezes a gente chega na presença de Deus pensando nos boletos que tem que pagar. Eu chego na presença de Deus pensando no que eu vou comer quando sair daqui. Eu chego na presença de Deus pensando em tantas outras coisas, que eu estou ali na presença de Deus, mas que não faz diferença nenhuma, a começar pelo meu coração. Então, meus queridos, se eu e você queremos milagres de Deus na nossa vida, queremos um mover de Deus nas nossas vidas, se nós queremos palavras que impactem a nossa vida, vindo do reino, vindo do alto, vindo do trono, chegue na presença de Deus com um coração que o agrade, com um coração que o Senhor fique impactado, fique maravilhado. Olha a palavra maravilhoso, se admirou do coração daquele homem, um homem que não era judeu, um homem que não passou pela escolinha, que não ia todo domingo lá na salinha ouvir de Jesus. Não, ele não teve esse privilégio, a cultura dele era outra, mas ele foi ouvido de Jesus, ele foi ouvido do poder de Jesus, ele foi ouvido quem era Jesus, e quando ele vai falar com Jesus, ele vai com o coração que agradou o Senhor Jesus. Meus queridos, isso é o que eu e você precisamos fazer. A Bíblia fala que o coração enganoso é o coração do homem, e Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece o meu e o teu coração. E quando eu e você chegamos na presença dEle com um coração totalmente despido de tudo que possa atrapalhar, o Senhor se agrada disso. E eu e você sabemos o que está dentro do nosso coração que atrapalha muitas vezes a nossa chegada na presença de Deus. Meus queridos, isso não pode ser algo mecânico. Por que nós não temos a prática aqui de pegar algo e ficar repetindo milhares de vezes a mesma fala, Por que não fazemos isso? Porque não é por vã repetição que Deus ouve o nosso clamor. Isso não impacta o coração de Deus. Eu ficar contando 200 bolinhas e falando a mesma coisa, isso é mecânico. Eu posso estar falando isso e pensando na novela, não é verdade? Eu posso estar contando as bolinhas,
repetindo aquela fala e pensando, sei lá no que, algo mecânico que não agrada e não atinge o coração de Deus. Mas quando eu chego na sua presença, despido de tudo que possa atrapalhar, o Senhor Jesus vai ficar impactado, maravilhado, e vai dizer: puxa, fala o que você quer, fala o que você precisa, eu vou liberar uma palavra para você. Ele faz isso. Ou seja, meus queridos, nós precisamos entender que Jesus continua sendo o mesmo, não mudou. Ele é o mesmo Jesus que ouviu o centurião, ele é o mesmo Jesus que liberou uma palavra para o servo, com o mesmo poder, com a mesma eficiência, com a mesma expectativa. O Senhor quer que eu e você possamos entrar na sua presença de uma forma que o agrade, com o coração que o agrade, e isso fará a diferença na minha vida e na sua. E veja, aquele homem não estava pedindo nem por ele, ele estava pedindo pelo servo, mas o coração daquele homem agrada a Jesus, e o teu coração, o meu, precisa agradar ao Senhor. Quer que o pessoal do louvor venha para cá, enquanto eles vão vir, vão tocar alguma coisa para nós. Eu quero que você faça uma análise. Como é que está o teu coração? Você chegou hoje aqui, você veio para esse culto, mas o que você está precisando que o Senhor faça para você? Qual é o milagre que você precisa que o Senhor faça na tua vida? Você precisa que Ele te cure? Você está enfermo? Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Você precisa de cura? Você precisa que o Senhor te cure? Você precisa que o Senhor faça um milagre na tua vida financeira, quem sabe? Você está vivendo um momento super complicado financeiramente, e você precisa de um milagre do Senhor na tua vida financeira. Você precisa de um milagre, talvez emocionalmente. Talvez o tempo está passando e você gostaria de ter alguém na sua vida, mas está tão difícil, está tão complicado. Talvez as experiências do passado foram ruins, e hoje você está talvez travado em relação a isso. Você precisa que o Senhor faça um milagre, talvez na vida do teu filho. Você tem um filho, uma filha, que você quer que o Senhor faça alguma coisa por ele, e que parece que não está acontecendo nada. Você está vivendo um momento muito complicado, quem sabe lá no teu trabalho, teu relacionamento com o teu patrão, com os teus colegas, está horrível, está ruim, e você precisa que o Senhor faça um milagre lá. O que você precisa que o Senhor faça na sua vida? Eu queria que você ficasse em pé agora, nesse momento. E esse momento é só teu. Esse momento não é de quem está do teu lado. Esse momento não é de ninguém fora do teu. É teu, esse momento é teu. O que você precisa que o Senhor faça na sua vida? Você precisa que o Senhor libere uma palavra para você, assim como o Senhor Jesus liberou para aquele servo. Você precisa que o Senhor diga: ei, eu vou te curar, eu vou agir aí nesse pleito que você está trazendo para mim, eu vou te atender na tua necessidade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Você quer que o Senhor diga isso para você? Se você quer isso, queria que você agora, de olhos fechados, começasse a deixar o Senhor trabalhar aí no seu coração, em relação
forma como você chega na presença de Deus. Talvez você precise chegar na presença de Deus agora, retirando algumas coisas. Talvez você precise abrir mão de algumas coisas. Aquele centurião abre mão da sua autoridade. Ele abre mão da sua patente. Ele abre mão da sua experiência militar. E ele fala para Jesus algo que impacta o coração de Jesus. Ele fala: ei, Jesus, eu sou um homem sob autoridade. Alguém manda em mim também. Ele era centurião, tinha outros oficiais que mandavam na vida dele. Mas eu mando em quem está embaixo. Então eu recebo ordem, mas eu dou ordem. E eu digo para o meu servo: vai, ele vai, vem, ele vem. Eu digo para o soldado: faz, ele faz. Porque eu exerço autoridade sobre ele. E eu também respondo quando alguém me diz faça, ele faz. Ou seja, ele conhecia da autoridade. Ele conhecia da autoridade. Ele reconhecia quem tinha autoridade e como se comportar quando a autoridade está acima de você. Meus queridos, a autoridade do Senhor Jesus sempre vai estar acima de nós. Sempre, sempre. Seja você quem for, seja quantos títulos você tiver, seja quem você for, quantidade de bens, dinheiro, não interessa quanto que você tiver, o Senhor Jesus sempre estará sobre você. A autoridade dele sempre é sobre a sua vida e sobre a minha. Diante dele nós não somos absolutamente nada. Então, se hoje você quer que o Senhor faça algo aí por você, eu quero que você dê uma olhada aí no seu coração, de uma forma muito sincera. E é só você e Deus. Ninguém mais sabe, ninguém mais está vendo, ninguém mais. Só você e o Senhor. E se você quer que o Senhor libere algo sobre a sua vida, se você veio para cá hoje precisando que o Senhor libere algo sobre a sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar, assim como aquele homem sai da sua casa e vai até Jesus. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente, para que o Senhor pudesse avaliar o seu coração. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o milagre que você quer que o Senhor faça na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus está esperando você dizer isso para Ele. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui para frente. Se desfecha de tudo aquilo. Deixa para trás tudo aquilo que possa impedir o seu coração de receber a bênção. Isso é com você. Eu não vou insistir, porque é você que precisa. Eu não sei a tua necessidade, mas eu sei de uma coisa: se você quer que o Senhor faça algo na sua vida, se você quer que Ele libere uma palavra, um milagre, uma cura, uma libertação, algo que só Ele pode fazer na sua vida, vem aqui para frente. Se liberte do que está no seu coração, que talvez tenha impedido você de ver. Se liberte disso e venha. Assim como aquele homem, reconhecendo a autoridade que vem do Senhor, a autoridade dele. Nós não somos absolutamente nada na presença dele. Mas se você quer impactar o coração do Senhor hoje, saia do seu lugar e depois volte a cabeça. Se você quer impactar o coração do Senhor nessa noite, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Eu não vou insistir, porque aí é você. Eu já estou aqui na frente. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu preciso. E Ele sabe que eu estou abrindo mão para poder estar dizendo: Senhor, age na minha vida. O pessoal vai estar cantando. Quero estar orando com o pessoal que vem aqui para frente. E você que está aí, quero te pedir para que você esteja orando também. Que você esteja se colocando na presença de Deus. Que você possa estar aí desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Santo Deus, eterno Pai, eu também preciso, como eu preciso de Ti, Senhor. Santo, 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 Senhor. Assim como aquele homem, Senhor, centurião de Roma, Pai,
suplicou, Senhor, chegou a Ti, aos Teus pés, Pai. Oh, Senhor, valeu a pena para Ele, Senhor. Oh, e faça valer a pena, Senhor, aquele que não consegue sentir a Tua presença, Pai. Aquele, Senhor Santo, que tem autoridade, Senhor Santo. O que irá pensar, Pai, as outras pessoas de mim, Senhor. Não importa o que irão pensar, Pai querido, preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Santo, 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 Santo. Compreendo os meus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas armas das mãos. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei, eu Te darei, Senhor. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Está, Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu Te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo, tudo que eu preciso. Eu Te direi, vai valer a pena,
espero que quando você for chegar na sua casa, tenha valido a pena esse tempo. Espero que amanhã, quando você começar a trabalhar, tenha valido a pena. Espero que durante toda a semana teu coração esteja ardendo para ter um novo momento como esse, para que você possa continuar dizendo: Senhor, vale a pena, vale a pena continuar dependendo do Senhor, vale a pena continuar insistindo, vale a pena continuar te servindo, vale a pena continuar te adorando, vale a pena continuar sendo servo, vale a pena, porque o Senhor é um Deus que vale a pena servir. Não esqueça disso. Vá para a sua casa pensando sobre isso. Antes de dormir, pense sobre isso. Tenha um tempo com Deus e dizer: Senhor, a minha vida vai valer a pena, porque eu te sirvo, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou vivendo. Vale a pena e sempre valerá a pena até que o Senhor volte. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam hoje para sempre na sua vida, em nome